Agora no ar. Conexão Informativo. A sua tarde com informação, música e o melhor de tudo, a sua participação. Conexão Informativo. De segunda a sexta-feira, das 16 às 17 horas. Uma conexão direta com você, ouvinte. Apresentação, Geve Mariani. Alô, alô, muito boa tarde. Estamos chegando com o nosso programa Conexão Informativo na tarde desta terça-feira, né? 16 horas e 1 minuto neste momento, marca o nosso relógio, né? Temperatura aí bastante agradável, né, Lizzy? Temperatura aí que já choveu, né? Hoje de manhã a previsão do tempo dizia que ia chover bem pouquinho, né? Mas quase que chove a tarde toda aí. Mas estamos felizes, né? Porque a chuva também é sempre muito bem-vinda. E hoje, gente, a gente está com um momento muito especial aqui no nosso programa. Nós já estamos ao vivo via Facebook também, para você que está nos acompanhando via rede social, né? Seja bem-vindo, fique à vontade para participar, fazer a sua pergunta, né? Participar com a gente aqui no nosso estúdio. Também está disponível o número do nosso WhatsApp no 991781651. Você participa com a gente, manda aí o seu recadinho, quer participar da promoção de Páscoa, você também pode participar, né? Quem faz a sua Páscoa mais doce, hein? Vou dar um spoiler pra você, hein? Informativo e Florestal Alimentos, tá bom? Tem que responder aí pra gente, manda aí que você vai concorrer hoje no final do nosso programa a um super ovo de Páscoa da Florestal Alimentos. E olha só, ela já está aqui comigo, né? Hoje nós vamos bater um papo muito especial sobre dança, né? Hoje o nosso momento é para falar sobre o mundo da dança, né? E ela já está aqui com a gente para falar sobre esse assunto muito bacana. Seja bem-vinda, Lizzy. Boa tarde. É isso, está ao vivo. Tá. Boa tarde, obrigada. Que bacana. Lizzy, pra gente é um prazerzão receber você aqui mais uma vez, né? A Lizzy que esteve aqui no dia do lançamento da nossa rádio, né? A gente trouxe uma temática muito bacana aqui e ela que veio falar sobre dança afro naquele período, né, Lizzy? Sobre a mulher negra também, né? Envolvida com o movimento, uma coisa toda bacana, especial, que a gente viveu no primeiro dia da rádio Informativo do Vale. Isso foi muito legal. E hoje a gente vai falar sobre esse mundo encantador da dança, né, Lizzy? Verdade. Eu vou agradecer o convite também, né? Que é muito importante ter essa oportunidade de falar sobre a dança, que é uma forma de arte. A arte nem sempre é tão valorizada, tão lembrada. E nesse momento, a partir deste período, né, que começou esse processo de transformação, que a gente vai dizer da pandemia, eu acredito que as pessoas se voltaram muito mais para a arte, porque sentiram falta do contato com outro ser humano e o momento de abastecer, né, o que a gente tem de melhor, às vezes era buscando uma forma de arte, a dança, nem que fosse assistir a algo, os filmes, que também são formas de arte, né? Então, eu acredito que teve uma busca maior para alimentar a alma de coisas boas, o espírito, através da arte. E a dança é uma delas. Que bacana. Lizzy, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, né? Para quem não te conhece, né? A Lizzy, que ela não é só coreógrafa, ela é bailarina também, tem, né, todo um histórico aí voltado à área da dança e também a todas as suas performances, né? Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público que está te vendo através do Facebook neste momento e também nossos ouvintes, né? Estamos ao vivo de Lajeado, no Vale do Taquari, para todo o Brasil. Desde já agradecendo a sua audiência, o seu carinho, você que está ligadinho com a gente a partir deste momento. Certo. Então, meu nome é Lisiane, eu sou formada em dança pela UERGS Fundarte, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Sou pós-graduada pela Univates em Pedagogia da Arte e ainda estou em conclusão de um curso de especialização em dança. Eu trabalho aqui no município, sou concursada como professora de dança, né? E trabalhei fora também, trabalhei em São Leopoldo, trabalhei um período em Farroupilha, trabalhei em projetos como voluntária no Abaquar, no Centro de Cultura Afro. Então, tive algumas experiências, essas experiências foram com dança. Pelo Espaço da Arte, onde eu trabalhei em Farroupilha e São Leopoldo, também eram, como vou dizer, locais mais periferia e trabalhos com crianças, né? Então, para dar uma assistência em função da gente pensar que a arte contribui muito para melhorar
né, o espírito e até, às vezes, afastar de algumas questões que são problemáticas, né, nos dias de hoje. Exatamente. É isso aí, trabalho com um grupo de dança, né, do Centro de Cultura, o grupo Identidade, que é um grupo de mulheres, que no momento a gente está um pouco também assim nessa transição, tentando nos encontrar em função de não poder ter o contato com as pessoas, né, de poder dançar, estar próximas para dançar, pensando em como a gente pode se reinventar nesse momento também. Que bacana. E a pandemia nos trouxe, né, Liz, esse momento assim de olhar para dentro de novo, né? Muitas pessoas se trancaram dentro de casa, ainda permanecem, né, em função dessa situação toda que a gente vem vivendo. E aí a dança se apresenta como uma alternativa, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, né, de reinvenção também dentro da dança, nesse momento tão complicado, tão difícil, que parece que algumas pessoas talvez vão dizer, pô, mas vou dançar no meio da pandemia, gente. Dá pra dançar, né, Lizzy? Dá pra dançar. Então, quando eu vou falar da minha experiência, tá? Por favor, e claro. eu entrei em contato também com algumas colegas para ver o que estava acontecendo, já que eu viria falar aqui, né, com vocês. Então, a minha experiência no início foi de fazer aulas mesmo em casa, né, que as minhas alunas solicitaram isso. Mas tem vários fatores que contribuem. A gente nem sempre está tão bem, mas percebi que a dança ajuda muito. Anima muito, ela... Mesmo que tu não está presencial, né, tu encontra outra pessoa, tu vê, tu troca uma energia, mas é diferente. Sempre vai ser diferente, mas a gente participando dessa experiência, tu se dá uma oportunidade de vivenciar algo diferente. E nós estamos no momento de transformação, então é um momento de aproveitar, né, para testar, para experimentar, para vivenciar isso. Já que tu não tem esse contato próximo, tu pode ligar e conversar com a pessoa, fazer essa aula de dança. Eu vou dizer que eu fiz aulas de dança com cadeirantes, e isso foi muito legal. Nesse momento, então, surgiram essas oportunidades. Eu queria muito e estava buscando há algum tempo uma proposta nessa área, que eu queria trabalhar com isso. Tinha feito algumas experimentações assim na escola, né, com alunos, mas não cadeirantes, no caso, mas nessa questão de trabalhar dança, sentado, né? Porque nem todo mundo tem a mesma mobilidade, né? Os corpos são diferentes. Exato. Então, nesse momento, surgiu essa oportunidade. Colegas também, que eu estudei por acho que 4, 6 anos, até dança egípcia, dança oriental egípcia. Então, professoras que se voltaram mais para isso, conseguiram aprofundar mais esse conhecimento, né? Falando inglês, conversando com professores que são lá do Egito, fazendo formações através do meio virtual. Então, a gente também, nós que somos profissionais dessa área, também surgiu uma oportunidade de se qualificar, se tu não teria como ir até lá, né, antes. Então, surgiram oportunidades para quem quer se qualificar mais. Também surgiu isso, né? Eu posso falar por mim, né, do conhecimento dessa professora também que faz isso. E agora também tem as oportunidades que estão surgindo para quem estava precisando muito, né, que, na verdade, ficou escasso o trabalho nessa área, né, em função de a gente não ter onde apresentar, como ter uma renda fixa. Também eu vi muitos colegas, uma amiga, uma ex-colega de faculdade que está em São Paulo, né? Então, assim, a dificuldade da renda, né? Como ter renda, então surgiu a lei, né, Aldir Blanc, que está viabilizando essa retomada, né, para quem vive especificamente só da dança, né? Porque para quem é artista e vive só disso, é muito difícil. Então, assim, eu entrei em contato com a professora de Guaporé, a Mônica, a professora Luciana, que é de São Paulo, que era minha colega, minha amiga, também disse que estava muito difícil por viver disso, né? Então, aí tu acaba também oportunizando a aula em valores bem mais acessíveis, né, para ti também poder se manter, daí no formato virtual. Mas a lei agora tem contribuído um pouco para acalmar, abrandar nessa dificuldade toda, né? Então, foram acontecendo coisas, né, que foram gerando com que as pessoas
se movimentassem, vou dizer assim, em busca de algo novo, né? De uma forma de trabalhar a dança, o corpo diferente. É o que eu posso dizer, assim. Eu até quero registrar aqui, Lizzy, a participação da Daniela Demickey, ela que está dizendo o seguinte: Lizzy, grande profissional, tive o privilégio de ter sido colega de trabalho no Centro Social 300 de Gideon. Sim. Grande abraço aí a Daniela, até que está Um curtindo aí abraço, através Dani. do Facebook, né? Vocês têm alguma dúvida, gente? Quer mandar alguma pergunta, né? Quer mandar um elogio, quer fazer um agrado também para a Lizzy, vocês têm a liberdade, tá bom? Pode mandar aí pelo Facebook, a gente está ao vivo, né? E nós vamos até às 17 horas com esse assunto muito bacana e que mexe muito com todos os músculos do corpo, né, Lizzy? Todos os músculos e as sensações também pode mexer. O que é muito bacana, motivar, né? A dança é uma arte que ela trabalha, ela é criada pelo nosso corpo, né? Então ela é o nosso corpo e o movimento, e esse movimento cria desenhos no espaço, e esse movimento e esse corpo pode provocar sensações nas pessoas, e isso, né, que vai constituindo a arte. Ela provoca sensações em mim, emoções na pessoa que pratica, tanto enquanto a pessoa que está vendo, né, que está assistindo. E eu posso dizer que as sensações às vezes podem ser boas, podem ser ruins, porque nós somos humanos e a gente não tem só um lado positivo, a gente tem um lado negativo. E a arte pode mostrar esses dois lados do ser humano, né? As coisas boas, as coisas ruins, as transformações históricas. Então, isso pode me sensibilizar de formas diversas. A gente voltando para o passado, assim, né, Lizzy? A dança, ela veio necessariamente do quê, da onde, por que esse movimento, assim, né, que hoje é tão característico, né? E o povo brasileiro, principalmente, adotou a dança para tudo, né? Não é só a questão do carnaval, não é só a questão do momento da diversão, mas o brasileiro sempre tem a cultura, faz parte, né? E até comentávamos agora há pouco com algumas outras situações e outras pessoas, esse movimento que é tão grande, tão exponencial, né? E que faz com que nós, o povo brasileiro, seja tão visto fora do Brasil também pela dança, né? Não só pela música, mas também pela dança. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho, assim, da questão histórica. Eu posso dizer que é cultural, sim, porque a dança tem a ver com a gente no sentido que nós somos um corpo, né? A gente conhece o mundo pensando na infância, nós somos um corpo e nós vamos nos movimentando, conhecendo os objetos, então é muito corporal. Nós somos um corpo que se movimenta. É claro que tem as exceções, né? Que tem as patologias, vou dizer assim, não sei se estou dizendo o termo correto, mas para tudo a gente tem um movimento. Então, isso já está presente no ser humano. E daí tem a questão cultural, geográfica, os espaços. Então, cada cultura vai ter a sua história lá no passado, que vai trazer uma forma de movimentação característica associada a um som, que vai ser a dança. Então, a gente pode ter histórias de danças primitivas em vários locais ao mesmo tempo, né? Digamos aqui os indígenas, os aborígenes na Austrália. Então, isso vai variar bastante. Mas todos nós, seres humanos, temos, né, algum processo histórico que se relaciona com a dança. E no Brasil, a gente pode pensar e lembrar que a gente tem muito assim, a questão do negro. E o negro, né, por si, ele tem a dança, a música e a questão da alimentação associada na cultura dele. E é o movimento do corpo, é o corpo. É bastante presente naquela questão da religiosidade. Não seria o termo correto dizer religiosidade, mas é cultural dele associar isso, a dança, a alimentação, a música, no culto religioso. Então, isso é bastante corporal do negro. E ele veio para o Brasil, ele trouxe isso. E o índio também tinha isso. Os rituais, seriam os rituais deles. Então, essa junção toda da cultura daí do português, que veio para cá, que já tinha o pezinho, já tinha a questão do pau de fitas. Então, a gente teve uma mistura, né? E tem regiões que isso teve uma maior liberdade,
cresceu mais, então a gente tem daí regiões no Brasil que tem uma característica maior, tem uma liberdade maior, onde os homens se sentem mais, né, podem, vou dizer o podem, né, entre aspas, mas eles se permitem mais a dançar. Né? E eu até trago isso porque eu tive um colega de academia que falou, quando ele viajou para a Bahia, ele disse, os homens dançam muito. Eu disse, mas os daqui também poderiam dançar, né? Mas talvez se sentem mais constrangidos no fator cultural. Então tem isso, mas o povo brasileiro, né, na sua grande maioria, sim, traz isso, né, do movimento corporal. E eu também, né? Que eu fico falando e me movimentando muito. Mas é muito bacana. Porque a gente percebe, né? O corpo musical, digamos assim, né? Que tem a levada já, né? O corpo fala. Exatamente. Que bacana. E a gente percebe, né, Lizzy, a questão, você falava da questão regionalista, né, que é a questão, sim, cada local tem as suas formas de expressões, isso, né, a gente percebe, no Nordeste tem a sua forma de dança, a sua forma de se expressar através da música, enfim, né, o gaúcho tem a sua forma toda tradicional, sim, né, gostei muito da questão que você colocou também, a questão dos cultos religiosos, afros, enfim, também tem toda uma forma característica, né? E que bacana que a música está presente em tudo isso. A música e a dança está presente em tudo isso, né? Quando é popular, está presente, né? E daí existem as regionalidades, se a gente vai pensar que é vou dizer, uma área que eu gosto muito, né? Que são as danças regionais brasileiras, né? Que vai pensar no carimbó, lá no Nordeste, Norte, vai pensar no frevo, no Norte, então vai descendo, daí tem o samba, aqui as nossas danças, né, as danças regionais, e tem que nem a dança que é o pau de fita, que eu não sei quem comentou comigo antes de vir para cá, a minha amiga Márcia, a gente estava falando do pau de fita, e é uma dança de origem vem de Portugal, assim, então tem aqui, tem lá para cima, lá eles trabalham mais essa dança na cultura da festa junina. Aqui a gente tem mais apresentações voltadas para o Enarte, né? Ou então dentro onde das incluiu o tradicionalismo, né? Uhum. Então, e existem essas variações e isso é muito rico. É muito rico para a gente pensar que tem uma dança que percorre todo o Brasil e ela tem as suas diferenças e tem também a diferença da musicalidade. E isso que anima as pessoas também, a música, dá um contexto diferente, dá uma leveza, porque a música é energia também, né? Exato. Ela traz uma mensagem pra gente. Então, são duas linguagens juntas que trazem coisas que podem ser positivas ou negativas. O corpo que fala e a música que fala junto com esse corpo. Ou então, esse corpo que interpreta o que escuta dessa música. Lizzy, a questão da pessoal mesmo, né, da pessoa. O que é mais difícil de uma pessoa ingressar no mundo da dança, por exemplo? Alguém que quer se tornar um bailarino, quer se tornar um dançarino, alguém que quer ingressar na dança. O que é mais dificultoso para ela? Uma pessoa que nunca se mexeu, nunca fez nenhum tipo de exercício, o que é? É o ingressar, é o ter a iniciativa, é buscar, encontrar em si mesmo esse movimento? Então, eu vou dizer assim, se a pessoa tem vontade, eu acho que o primeiro passo ela vai buscar algo, né, para saber. Ela vai querer saber, ela vai querer aprender. Porque tem um lado que eu vou dizer que parece um pouco ingrato, mas até que não é na dança. Porque tu pode estudar muitos estilos de dança e tu nunca vai saber tudo. Porque a dança está associada à cultura. Imagina inúmeras formas culturais que existem de povos. Então, tu nunca vai saber todas as danças do mundo. Tu vai estar sempre tendo que estudar e tu nunca vai saber tudo e podem criar algo diferente. Aí a primeira coisa ela tem que querer ir atrás para isso. Talvez assim fatores como distância. Na minha época na minha época é ótimo. Eu me iniciei estudo em educação física aqui na Univates. Tá? Mas eu queria estudar dança. Então eu estudei um período, uns 4 anos, educação física e troquei o curso para dança, daí para licenciatura em dança, porque não tinha o curso, né, próximo. Então era em Cruz Alta, agora já tem mais formações, tem formações que são, na verdade, gratuitas, que nem a minha foi, né? Tem da URGS, quando eu estava
terminando a minha graduação, estava surgindo o curso na URGS. Tem na UBRA. Na UBRA, na verdade, eu não sei se já não fechou, porque também depende da questão da procura, né? Então, se tu quer uma qualificação, assim, depois de especializar, tu vai buscar o estudo. Mas a ideia é sempre procurar praticar, procurar conhecer professores, conhecer técnicas. Eu aconselho, do meu ponto de vista, assim, ó, a gente manter uma amizade, tá, com diversos professores. Se tu fez aula com aquele, tá, já te bastou, né? Tu quer procurar o outro, mas tu mantém a amizade, porque não tem porque ter uma rivalidade, né? A gente está no mesmo barco e quanto mais tu sabe, mais pessoas tu tem para trocar informação, conhecimento e alimentar essa rede, mais forte pode ficar a arte e a arte da dança. Então, esse seria o meu conselho, tu conhecer várias pessoas, tu tá num contexto de dança, tu assistir apresentações, no momento, né, devem ser virtuais, mas tu alimentar a tua alma, o teu conhecimento assim, porque no meu processo de vestibular, eu passei por 2 vestibulares, que foi daí de dança. Uma prova em que os professores me questionaram, né, o que eu sabia de dança, eles estavam numa bancada, então os professores do curso, e eles questionaram o que eu sabia de dança, o que eu assistia, qual o estilo que eu praticava, o que eu pesquisava, se eu já tinha ouvido falar em dança contemporânea, o que eu tinha ouvido falar. Então, foi um questionário. E daí eu levei uma coreografia pronta, que a minha dança, na época, era dança oriental árabe, né? Levei uma pronta, dancei um pouco dela, e eles fizeram uma prova relâmpago. Tu vai dançar com movimentos solo, linhas retas, e eu não me lembro mais o que eles me pediram. E daí, dança. Daí tu botei, ó, põe uma música aí, e daí tu dança. Para ver se eu tinha um entendimento, né, sobre a dança. Não sei se funciona assim. Daí, depois disso, eu fiz o outro vestibular, a prova. Né, eu tinha que passar primeiro nesse para fazer o outro vestibular daí, fazer as provas, matemática, português. Então, mas a partir disso, eu acredito que tu conhecer, assim, tu ler alguma coisa sobre dança, tu assistir, tu conversar com pessoas que gostem disso, né, para ter esse conhecimento, né, se aprofundar cada vez mais, porque nunca a gente vai saber tudo. O que tu considera, Liz, importante assim nesse aprendizado da dança no desenvolvimento da criança, por exemplo, né? Você que fez um trabalho todo voltado já, né, com grupos especiais e tal. O que você considera de mais importante, né? Porque são formações e formações, né? Situações e situações, corpos e corpos, pessoas e pessoas em si. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente qual é essas influências todas, né? Então, vou te dizer assim, eu ainda não concluí todo um trabalho, eu pesquisei sobre isso e eu fiz uma experimentação na escola para motivar, que às vezes na escola existia, assim, no presencial, uma questão de, não estou com vontade, não quero fazer. Então, eu levei eles a uma reflexão. Imagina as pessoas que têm vontade que não podem. As pessoas que querem dançar e não conseguem levantar da cadeira. Então, foi um trabalho partindo daí, para motivar, para refletir. Tá? Então, foi esse processo. E pensando sobre a dança, eu acredito, e pelos estudos que a gente tem, assim, que o movimento é muito importante, porque o nosso corpo é movimento e ele foi feito para movimentar, senão atrofia, né? Então, tu tem que trabalhar os mínimos detalhes, como eu vou dizer, a motricidade fina, e ampliando isso, mas de uma forma lúdica, que a gente sempre fala, né? Então, ter associado algo que é prazeroso, mas não é bem essa linha do prazer, que a palavra certa, mas que cative a criança, mas provocando e promovendo ações que são nossas do cotidiano. Digamos, saltar, caminhar, correr, são movimentos simples que nós fazemos e que a criança pode reconhecer isso, ela vai ter essa habilidade e depois, como o professor tem o conhecimento, ele vai conduzir isso para que isso se torne uma dança e levar a criança a essa reflexão também, de uma forma lúdica, para perceber que isso pode ser uma dança, né? Trabalhar o equilíbrio,
Então, então isso, é claro, vai associar a música. Que bacana. O que eu ia te questionar na sequência é, agora a gente está vivendo esse período todo do pessoal todo enclausurado, né? O que é melhor se fazer em casa, né? Acredito que vocês tenham elaborado materiais para a distância, né? Para manter o público perto, manter os alunos mais próximos também. O que vocês mais têm passado para eles nesse momento? A gente sabe que mesmo presencial é difícil manter uma atenção meio que segura, né? Imagina a distância, acredito que a dificuldade tenha se tornado um pouco mais desafiadora, né? Mas como que vocês têm feito nesse período para manter esse público de vocês mais perto? Eu vou dizer que na dança é bastante desafiador. Tá? Eu vejo que muitos colegas no trabalho, eu vou dizer, nas aulas particulares, fazem por Meet, né? Mas eu vejo também que tem um prazer do aluno perceber, ver o professor, porque está com saudade, as meninas com roupinha de balé, né? Então aquela coisa de uma foto para prof, então fazer um movimento. Tem muitas colegas que fazem vídeos, pequenos vídeos, né, com várias alunas dançando junto, né? Então eu estou falando do caso que não é da escola, tá, para ti. Então, mais da escola particular que trabalha com dança, né? Que então tem que motivar, né? Porque também o professor vive disso e é uma forma de manter uma ligação com o aluno que às vezes tem muita saudade, além, né, da questão da dança que motiva, né, que faz ter o contato. E na escola já daí varia as realidades das escolas. Então, tem algumas que têm meios que possibilitam mais, outras que têm nem tanto, né, tem tanto acesso, que também varia as questões dos alunos, né, as possibilidades que eles têm, mas a gente tenta mobilizar de uma forma que entendam que isso é importante, que o movimento é importante, né, porque faz parte da saúde também, né, da gente movimentar esse corpo, o estar bem, o autoconhecimento. Mas é um pouco mais complexo, né, esse processo, porque às vezes tu não consegue fazer com que se perceba porque não está na tua frente, né? Tu tem que falar, tu tem que mandar enviar um vídeo, ou tu tem que escrever, e aí se torna um processo diferente e a gente vai se redescobrindo, né, nesse processo de trabalhar as aulas. Que bacana, hein? Muito bem, gente, 16 horas e 28 minutos agora, e eu quero, antes da gente dar sequência aqui com a Liz, eu quero registrar as participações aqui de algumas pessoas, né? Da Lourdes Lourdsbergen, né? Eu acho que é assim o nome, se eu falei errado, me desculpa. Da Lisiane Andretti, da Dani Demiquei, ela que já está participando, né, desde o início, da Rô Eckart também, da Suzy Godoy. Vamos lá, Henrique Lache, da Elisandra Zucco, Juane Montenegro, Valmor Pereira, Marta Fuziger, a Lourdes Baldi, Mary Lúcia Schweinberg, deve ser assim, a Vera Klein. Se eu falar o nome errado, me desculpa aí, tá, gente? Tem bastante gente participando. Paulo César, Gilmar Vilarinho, Nair Marisa Dick, a Daisy Kunzler. Que bacana, né, poder ter aí a participação de vocês. A Marta, que acabou de entrar agora. Gente, fiquem à vontade para participar, tá? Mandem a sua pergunta. Tem alguma dúvida aí relacionada à dança? Quer saber alguma coisa diferente aí sobre a dança? Eu posso participar de tal situação, eu gostaria de fazer um movimento assim, eu gostaria de aprender tal tipo de dança. Quer saber alguma coisa diferente? Manda pra gente aqui, que a Lizy vai trazer para você aí, quem sabe, a solução aí da sua dúvida, né? E a gente segue, né? Porque eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, Lizy, sobre o corpo que se movimenta, né? A gente tem visto que muitas questões da própria saúde, né? A gente tem encontrado a solução também através da dança, né? As pessoas se movimentando, buscando aí manter uma vida talvez um pouco mais regrada, não só com exercício físico, não só com caminhada, não só cuidando da alimentação, cuidando da saúde, enfim, mas que encontraram na dança também essa zona de escape agora, né? Então eu vou falar até da minha formação, tá? Na formação a gente trabalhou bastante a questão da dança contemporânea, e isso envolve muito o autoconhecimento. É claro que eu também tenho uma referência bem grande do curso de Educação Física,
que eu cursei antes, que trazia a questão do professor ter esse conhecimento do seu corpo para poder trabalhar com o corpo do outro, né? Então a gente chamava isso na época de formação pessoal, acredito que ainda tem aqui na Univates, e foi um período muito bom de autoconhecimento, porque eu preciso conhecer o meu corpo, porque eu vou lidar com o corpo do outro. E a dança traz isso, um autoconhecimento. E na formação, na graduação em dança, a gente trouxe isso, mas fez um link com o que eu já conhecia, mas foi de outra forma, né? Então, aquela questão de respirar, de parar e sentir o corpo, sentir a musculatura, o contato com o chão. Isso traz muito das técnicas do contemporâneo, né, das técnicas de dança moderna. E isso gera um autoconhecimento, porque não é aquela dança que tu bota a música e sai assim, se movimentando só na batida. Tu tem que respirar, tu tem que parar, tu tem que te concentrar, tu faz uma reconexão, tu te conecta, vou dizer, com a paz ou com calmo. Tem pessoas que são muito aceleradas, né, que às vezes assim tem um estranhamento. Eu tive um estranhamento, tá? Mas daí é um processo que tu passa e que tu percebe depois que é bom, porque tu precisa também às vezes dar uma pausa, um respiro, e acredito que na atualidade a gente precisa bastante disso. Então, nesse ponto, tem alguns estilos de dança que trazem isso pra gente, e isso é uma ajuda, porque às vezes a gente está muito pilhado, muito conectado em tudo, e daí aquilo tu te volta para acalmar, para respirar. Aí eu posso falar também da dança, tem pesquisas que falam sobre a dança e a questão que ela, eu vou dizer assim que estão pesquisando muito a relação da dança com Alzheimer, né? Que ela pode inibir essa evolução, né? Ela ajuda às vezes no processo de quem está ainda numa fase inicial, que isso a gente estava vendo, um dos colegas estava pesquisando na PUC, na especialização em dança, e isso é muito interessante. Então, contribui, sim, para a nossa saúde. Tu pode ir lá e apenas abstrair de tudo que tu está pensando ou sentindo, digamos, numa aula, mesmo que seja virtual, neste momento, né, te desligar e isso te fazer um bem, porque às vezes tu está com tantas preocupações e naquele momento a tua cabeça para de acelerar porque tu tem um foco. E a gente tem multifocos com a tecnologia, então às vezes a gente precisa se reconectar e ter um foco específico, não ficar ligado em tudo. Então são vários fatores que a gente pode dizer que a dança é benéfica, né? A dança associada com música. Então pode ser essa questão de tu voltar para ti, fazer uma dança contemporânea, algo que te vê como não é só o corpo, mas tu também tem que perceber as sensações que tu tem, né? Ou então uma dança de salão, que tu vai lá escutar a música, tentar se concentrar no ritmo. Daí é uma outra proposta, mas também que tu mantém um foco diferente. Pode ser uma dança para as crianças, que daí elas vão lá aprender a saltar, a tentar fazer o equilíbrio na ponta do pé, né? Então, fazer a corrida estacionária, né? E vão testar esses movimentos que são nossos, que é do ser humano, mas vai trabalhar a dança. Então, para ela pode fazer bem de outra forma, porque ela pode estar dentro do apartamento e ela não pode sair correndo por aí. Ela vai estar fazendo uma atividade física que pode ser prazerosa para ela e, ao mesmo tempo, né, traz outros benefícios. Muito bacana. Tem algum estilo, Lise, que ele é o mais procurado nesse período agora? Tipo, eu gostei... Estou querendo aprender esse determinado estilo de música. Eu vou dizer assim, que quando começou o processo, eu via que quem fazia aula de ritmos, tá? Eu faço uma diferenciação. Aí, quem fazia aula de ritmos procurou bastante aula de ritmos, porque era algo mais acessível de fazer, dançar, acompanhar, né? Embora, assim, o objetivo da aula de ritmos é diferente de uma aula de dança voltada para a arte, porque o objetivo, do meu ponto de vista, é fitness, né? Emagrecimento, tem um foco, então ainda muda um pouco mais se ela tem exercícios localizados, então é um foco, é um objetivo. E a dança voltada para a arte, ela é outra
proposta, porque a arte em si não precisa servir para algo, né? Ela é para um deleite teu, é para um fluir. Então, eu vou dizer que, a princípio, os ritmos foram procurados, né? Em função de manter uma atividade física, que a maioria das mulheres, vou dizer até o contexto das mulheres, achava prazerosa e podia fazer dentro de casa, né? Então, às vezes, num espaço mínimo, mas não um estilo, uma técnica específica de dança em si. Tá? Que eu digo técnica, diz assim, ó, eu quero fazer só uma aula que for de samba, ou só uma aula de tango, ou então que fosse só uma aula de técnica de funk. Não vou dizer isso, daí é mais ritmos que abrange diversos estilos de música, né? Muito bem. Eu gostaria que você falasse pra gente, Lizzy, é uma das questões que a gente sempre pergunta para todos os artistas que passam por aqui no nosso programa, qual o maior desafio que você viveu na dança até hoje? Ai, será que eu já vivi? Tô achando que está por vir. Estamos aguardando esse grande desafio. Tá, mas eu vou falar de um medo que eu tive, que eu passei por um acidente, só passou o acidente de moto e eu trinquei o pé. Aí foi um medo, assim, tipo, foi um pouco desafiador pensar que eu não poderia dançar depois e escutar que tu não voltaria ao normal, né? Nossa. E daí, então, eu tive um medo, porque eu tinha me formado em dança, e daí eu, assim, como é que eu vou dar uma aula de dança sem dançar, sem vivenciar? Eu sei que tem essas possibilidades, né, porque eu já tinha vivenciado muito, mas às vezes pensar nisso era um pouco dolorido, de pensar que talvez o pé ou os movimentos, tipo, é a base, né? Então, o que ia repercutir no resto do meu corpo, subindo, não fosse a mesma proposta de antes que eu conhecia. Eu teria que me readaptar, mas correu tudo bem, não foi tão grande assim, né, o estrago, vamos dizer assim. Então, não foi limitante como eu imaginava. Eu tive muita sorte mesmo. Eu acredito que a dança já tenha te trazido grandes momentos de alegria, né? Eu gostaria que você falasse pra gente um dos teus momentos assim mais alegres que você tenha vivido na dança. Tá, então eu vou te dizer assim, que eu acho que uma das primeiras apresentações que eu tive, tá, que foi no centro aqui em Lajeado, que eu levei as alunas que eram do Projeto Vida na época, e que eu vi a felicidade das crianças nessa apresentação. Então, aquilo para mim foi algo muito bom, muito rico, e era assim, um momento que eu estava começando. Alunos também, os alunos de São Leopoldo, quando eu tive a oportunidade de levar em um teatro, né? Então, não era só eu de professora, existiam outras professoras e eu levava os grupos, 3 grupos que eu tinha naquela escola para dançar. Então, para eles foi encantador a experiência da arte em si, de estar num teatro com iluminação, ter uma proposta de espetáculo. Não era qualquer palco, não era qualquer luz, não era qualquer roupa. Era um encanto, a magia da arte que estava acontecendo. Então, isso sim, eu até me arrepio, porque para mim também é mágico, né? Esse momento de tu poder, assim, tu te transforma quando tu tá num palco e tu pode mostrar algo que tem dentro de ti e que a música te inspira. Então, esses momentos, assim, quando eu levei os alunos lá em Farroupilha, o pessoal que eu trabalhei na Abaquar também, né, e as alunas do Projeto Vida. Teve um momento, sim, que foi para mim que eu dancei, que foi a primeira vez assim que eu dancei, que eu fui muito aplaudida, que foi numa mostra de dança. Então, para mim, assim, foi mágico, porque eu estava começando. Isso foi muito emocionante, né? Que o público levantou, bateu palmas, né? Daí eles faziam a zaragota, que é um barulhinho que se faz encobrindo a boca, que os árabes fazem, né? Então eu estava dançando uma música oriental árabe, né? Mas era bem pop e o público gostou e tipo, bateu palmas e se empolgou junto. Então para mim foi muito emocionante. Daí quando eu saí do palco eu saí chorando já. Não esperava, né? Então foi nos momentos assim. Essas músicas, essas danças, né? Umas músicas e danças, enfim, mais orientais, essas voltadas mais, elas têm uma carga de sensualidade muito maior, né? Qual é, assim, como que tu traz isso para ti, por exemplo? A gente percebe, né, pelo teu trabalho que tu já desenvolveu,
né, e ainda desenvolve, é muito preciso, né? É uma coisa assim bacana de se admirar, de se ver. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como é trabalhar essa sensualidade nesse momento em que tu tá ali concentrada naquele perfil musical, né? Apresentando uma dança que é muito característica de um determinado local do mundo, né? E que eles admiram de uma forma tão expressiva, né? E que para eles é tão carregado de significado, né? Eu vou te responder, mas antes eu vou te dizer mais uma coisa da questão anterior. Por favor. E eu me emocionava muito com as minhas alunas do grupo de danças adultas, tá? Cada vez depois da apresentação que eu via que elas estavam felizes. Isso me fortalece, tipo, faz um porquê de eu estar trabalhando assim, de eu fazer, de ter esse trabalho, de estar dentro dessa proposta. E te respondendo agora, eu acho que tem uma questão que a gente treina, tá? Tu falou da sensualidade, eu não vejo até antes, quando eu comecei a estudar a dança oriental árabe, até eu pensava sobre isso, mas eu descobri que essa questão da sensualidade é mais o nosso olhar, tá, ocidental, que vê essa cultura oriental assim. Foi uma proposta de venda, dá para se dizer, dessa arte, né? E a gente classifica, então, que foi um olhar que foi dado, né, algo que era diferente aos nossos olhos, vou dizer, quando chegou o Ocidente, chegou no Oriente, né, deu a forma como via isso. Então, mas se tu vai ter essa sensualidade em qualquer estilo de dança, o que tem? Tu treina a técnica do movimento, né? Tem pessoas que têm isso mais natural. Mas eu vejo para mim que é uma questão de técnica de expressão também. Embora tu pode desenvolver mais isso. Pode ser natural, de tu ter mais natural, né? Que tem pessoas que são um pouco mais sensuais, tem outras que são mais inibidas, outras nem tanto. Então, assim, um pouco a pessoa consegue ser mais liberta nesse ponto, e se não é, ela também vai treinar. Porque daí também tem a questão técnica do treinar, que eu digo assim, ó, tu ensaiar na frente de um espelho, fazer caras e bocas mesmo, porque isso é da questão da dança, né? Porque senão fica uma dança inexpressiva. Ai, que ótimo ter a câmera aqui, porque daí eu posso colocar isso, né? Porque falando só... Mas assim, tu dançar tudo com aquela cara assim... Não transmite nada, não né? Transmite, né? Então realmente. Tu vai ter que também treinar um pouquinho, né, as expressões. Não que tu vai decorar, né, a cada momento da dança, que sorriso tu vai botar, pontuar, mas tu também tem que pensar, tu vai sentir isso. A música vai te promover isso. E se não for com música, é uma emoção que vai te despertar, que tu vai associar aquele momento, né? Então... A gente percebe isso muito, né, Liz? E a questão do próprio samba brasileiro, né? Quando a mulata tá lá, requebrando toda, com aquele sorrisão aberto de orelha a orelha, Sim. né? Aquele samba ali cravadinho, né? Certinho, pontuado. E a gente percebe aquela expressão tão séria, tão fita, no caso do tango, né? Que é aquela coisa tão... Parece uma dança tão agressiva, né? Uma coisa tão... agressiva e sensual, e mas sensual, arrebata, exato. né? Ela tem isso. Mas a música também te envolve, e tu gostar do tango também tem isso. E claro que tem a questão de quanto tu te sente à vontade com o parceiro que tu dança. Exato. Eu fazia cursos, eu fiz alguns cursos de tango, quando eu fui para Porto Alegre, assim, logo depois que terminei a faculdade, e daí a gente chamava era aula particular, e em seguida milonga, que era o encontro de vários alunos dançando, experimentando, treinando aquele tango que tu aprendia, né? E daí, então, assim, teve um colega que eu me senti muito à vontade, e daí tu consegue dançar mais dentro da proposta, porque às vezes tu não tem tanta afinidade com a pessoa, também já aconteceu isso comigo, aí tu não te solta tanto, né? Então tem essa questão do parceiro, e a dança de casal, ela é assim, por mais que não seja um casal casado ou namorados, que seja só um partner, tu tem que ter confiança naquela pessoa, né, que ela entende a tua proposta, que é só dançar. Tu vai ter uma entrega, mas é uma entrega para a
arte, uma entrega para dança, e os dois têm que estar com o mesmo objetivo. Então, aí surge, eu acho que isso tem afinidade, porque eu vou ter o amor pelo tango, eu vou ter o amor pela dança e ele também. E a nossa finalidade é dançar e ponto final. Né? E daí tu tem uma cumplicidade de alguém que ama o mesmo que tu ama. E daí tu sabe que tu pode fazer ali, mesmo que tu não é um casal. Né? Eu vejo dessa forma. Que bacana, e a gente percebe isso tanto, né? Em duplas que dançam maravilhosamente bem, que não tem esse laço de compromisso, digamos assim, por serem marido e mulher, ou né, enfim, mas que tem essa cumplicidade, né? E isso que eu acho bacana, que legal. Tem algum desafio, assim, que tu admira muito, tipo, pô, dançar esse tipo de música é o que me levanta lá em cima, é que arde a chama e me faz acreditar que isso é o que é para isso que eu estudei, é para isso que me motiva. O que te move, assim? Eu vou dizer que quando faz umas 2 semanas um colega me perguntou mais ou menos isso, e eu, quando toca, eu vou dizer tambores, no sentido da música oriental árabe, tá? O derbaque, às vezes assim, dá algo que não dá para explicar, mas eu sinto, né, o corpo, e o samba muitas vezes também. Então, e normalmente isso é numa apresentação, eu não fico nervosa antes, assim, do tipo, iniciou o dia, eu já estou nervosa, não. Eu posso estar com o pé no palco, eu não estou nervosa. Começou a música, aí parece que o coração vai sair, mas na hora que tu começa a dançar, tipo, eu nasci para fazer isso. E daí é ótimo. Que bacana, deve ser uma energia completamente diferente, né? E às vezes quando as pessoas que estão assistindo interagem, aí é mais ainda, aquilo explode. Teve uma apresentação na época da graduação que a gente fez em Porto Alegre, e daí eu interpretei com a minha colega, nós interpretávamos Deviate, que é um grupo de dança-teatro alemão, e nós éramos homens, né? A gente interpretava 2 bailarinos, porque era um balé de homens, e daí aquilo foi muito legal. Aconteceu a gente usar o rádio, a música não tocou a música que a gente queria, mas a gente saía dançando no palco, a gente ia para a plateia, tocou outra música, a gente dançou do mesmo jeito, e a plateia ficou enlouquecida, levantou, e a gente no meio delas, né, delas dançando, isso era no teatro, e daí assim, teve o erro técnico, né? Não rodou a música, mas quando a gente chegou no público, a gente viu que, nossa, que emoção, porque tinha feito o efeito, né? Daí a gente pensou, se fosse a música correta, né? Mas daí, assim, dá uma emoção enorme. Que bacana. Gente, olha só, tá tão bom um bate-papo aqui com a Lizzy, né? É muito bacana a gente saber um pouquinho, né, da história, do que tem por trás do profissional, né? A gente ouve falar muito sobre a situação da prática, da devoção, né, com que às vezes o artista imprime, né, no seu trabalho, ou o profissional imprime naquilo que faz, né? E pra gente é tão bacana poder presenciar, né, agora nesse período de pandemia, essa grande reinvenção, né, essa grande mudança, assim, essa virada de chave que não é necessário estar somente pessoal ali, né, para poder praticar, fazer, né, e que há essa possibilidade de fazer também à distância, né, Lizzy? Sim, são novos campos. Muito bem, nós estamos indo para o final do nosso programa, Liz, e eu tô com pena de terminar o programa, porque tá muito bom a gente falar sobre dança hoje. Né? A gente abriu uma brecha diferenciada hoje no nosso programa. Né? Geralmente a gente traz artistas musicais e a partir de hoje a gente vai trazer também expressões que fazem parte desse grande universo cultural, né? E a dança é uma super expressão de tudo isso, né? Tem gente que deve estar em casa dizendo agora, mas eu danço, sempre dancei, sou um baita dançarino. Claro, de balada, né? Aquele que vai lá, vai pular na balada, aquele que vai dançar o 2 e 2, 3 e 3, 2 e 1, 1 e 1 no baile, né? Mas já é um começo. Já é um começo, né? Mas tem também a evidência de outros elementos, né? Da dança que a Lizzy nos trouxe aqui hoje. E Lizzy, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos telespectadores que estão nos assistindo via Facebook e também nossos queridos ouvintes que estão aí nos acompanhando, né, na Rádio Informativo do Vale.
Eu vou agradecer, então, a presença, né, e a oportunidade também, né, que vocês nos deram de falar sobre essa arte, porque eu acredito que a gente pode construir, as pessoas podem sim dançar, devem dançar, se for o 1 e 1, o 2 e 2, esse é o começo, porque é um começo de autoconhecimento pessoal. Tudo acaba começando aí, né, Lizzy? Né? Começa daí. Então, assim, se deem a oportunidade de dançar, de experimentar, não tenham vergonha. Comece em casa, ninguém está vendo, ou faz com quem vocês têm confiança. Né? Isso faz bem para a gente. Né? A gente tem que pensar nisso, se descobrir assim. Não sei, então agradeço. E dancem sempre, dancem bastante, procurem vários estilos, vão se descobrindo e se redescobrindo através da dança. É assim que eu estou fazendo. Que bacana. Lizzy, as pessoas que quiserem te contatar, tu tem turmas, né? Tu também tem aulas. Agora, né? Então, eu posso deixar o telefone. Pode deixar o teu telefone, né? Se tu tem algum contato, algum e-mail, alguma coisa, né? A gente está com um projeto para abrir em maio, também tem a escola da Aninha, né, no centro, então que eu quero voltar com as aulas de dança oriental árabe, e um projeto até que possivelmente a gente vai associar a psicologia, que é a Dani, da MK. Né, olha que bacana, ela que está aqui ligadinha com a gente. Daí ela diz, vai que é novidade, mas é que a gente já teve um trabalho antes com a Simone também, que é assistente social, então a gente está vendo uma proposta de trabalhar essa questão mais voltada para dança, também ter a questão da psicologia, ter um espaço voltado para isso. Aí no momento eu vou deixar o meu número, né, que ainda não... A gente já não está ainda com tudo pronto, né, que é 993 45 16 37, e daí o que eu proponho a partir é dança para casais, né, então um estilo mais retrô. Então, assim, porque a gente tem um pouco mais de idade, às vezes... A gente, tô falando eu, tá? Tem um pouco mais de idade, e daí sabe aqueles passinhos, quer curtir com estar em casa, só com o marido, ou só com a esposa, e quer fazer algo que não seja muito complexo. Então, a proposta vai ser essa. Então, para se descontrair, chegar, ou seja, lá ensaia na semana, na sexta-feira vão fazer um jantar em casa, só os dois ou só a família, e ensaiar e colocar em prática esses passos. E também dança para crianças, né, uma aula de ritmos que eu estou propondo, infantil também, e outros estilos daí que a gente vai ver o que tem à procura. Que bacana. Então aí, papai e mamãe que tá assistindo aí, né, em casa, né, quer voltar lá no tempo que você se ajoelhou lá no pé da sua esposa hoje e disse assim, você quer casar comigo, né, fez todo aquele teatro, dançava, que era uma maravilha, né, Lizzy, né, fazia... Foi né? Por isso que ela se apaixonou. Foi por isso que ela se apaixonou, né? E agora tem a oportunidade, olha só que bacana. Volta no tempo aí, né? É isso aí. Prepara um jantar gostoso no sábado de noite, no domingo de noite, na sexta de noite. Põe as luzes em casa. As luzes, uma musiquinha bacana, dança de novo. Olha que bacana que vai ser, né, Lizzy? Vai ser bem legal, é a proposta. Tava no forno fazia um tempo. Olha que show. Agora vai ser um momento. Então, olha aí, voltando a viver esses grandes momentos de emoção, né? E que mexe tanto, né, com as pessoas, né, traz de volta esse... Que legal, gente. Muito bem, eu tive a oportunidade de receber aqui a Lizzy hoje, né, a Lizzy dos Santos, né, essa super profissional aí da dança, né, e que está à disposição, né, gente, você que quer aí aprender um pouquinho mais, quer saber mais de dança, quer aprender um ritmo novo, né, quer se profissionalizar também, né, quer ter um início de um caminhar aí diferenciado na dança, já sabe que pode contar com a Lizzy, né? Também posso falar mais um pouquinho? Por favor, fica à vontade, Lizzy. No momento a gente não está ativo com o grupo de dança do Centro de Cultura, mas pretendemos voltar. A Aninha cedeu espaço para gente, então assim que for possível, né, os ensaios em grupo presencial, nós retornamos também. Né? Que bacana. Então logo passe aí essa situação de pandemia, né? Que a gente quer que passe o quanto mais rápido possível, né, Lizzy? Se não passar, a gente vai ver uma outra forma de se reinventando, né? Vamos se reinventando. E que bacana. Muito bem, gente. Agora 16 horas e 55 minutos,
Nós vamos encerrando por aqui o nosso momento de entrevista. Quero agradecer demais a sua participação, você que esteve coladinho com a gente através da live, muito obrigado. E nós vamos para um rápido momento musical e na volta eu vou divulgar para você quem foi o vencedor aí do ovo de Páscoa da Florestal Alimentos.